No primeiro mês era só o barulho. Passos pesados à noite, móveis arrastando às 3 da manhã, torneiras abertas por longos minutos, coisas que qualquer vizinho chamaria de ruído normal de apartamento antigo. Mas tinha algo errado no som. Não era aleatório, era ritmado, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma pausa entre os ruídos, como se alguém estivesse marcando presença. Tentei ignorar. Usei fones de ouvido, liguei ventilador, fiz de tudo. Mas era como se os sons quisessem furar o silêncio. Um dia deixei cair um objeto no chão, por reflexo. No mesmo instante ouvi 3 batidas fortes vindas do teto. Não suaves, não de protesto. Batidas duras, como quem quer dizer, eu também estou ouvindo você. Desde então, não derrubei mais nada. Comecei a reparar em detalhes. A porta do apartamento de cima nunca ficava aberta. Nunca um som de conversa, nunca uma música. Apenas os passos. E às vezes, uma cadeira sendo arrastada. Sempre à noite. Um vizinho do andar comentou comigo casualmente. Ele mora sozinho, quase nunca sai. Só recebe umas encomendas estranhas. Perguntei que tipo. Ele respondeu rindo. Sacos pretos grandes. Parece que coleciona algo. Uma madrugada ouvi o que parecia uma gravação tocando do andar de cima. Uma voz repetia frases como agora fique quieto e você prometeu. Sempre em tom calmo, como um pai falando com uma criança. O problema é que não havia criança, nem resposta. Apenas a voz. E depois o som de algo sendo arrastado. Mais longo que o normal, como se ele estivesse reorganizando móveis pesados, ou corpos. Tentei gravar os sons, mas o áudio sempre voltava distorcido. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o teto da minha casa se abrindo, e braços descendo lentamente. Um dia acordei com o nariz sangrando e uma mancha circular úmida no teto. Liguei para a manutenção. Quando vieram verificar, o rapaz disse: não tem nada vazando, mas o cheiro parece formol. E então eu soube. O problema não era só barulho, era o que o silêncio escondia. Passei a evitar minha própria casa nos horários em que o barulho começava. Ia ao mercado tarde da noite, ficava sentado no carro só para não estar lá dentro. Mas era inútil. Comecei a ouvir os sons mesmo fora de casa. No fone desligado na caixa de som da farmácia, no chiado da TV. Sempre aquele mesmo padrão. Passos, arrasto, pausa, 3 batidas. Como se ele estivesse me seguindo. Uma tarde, cruzei com ele na portaria. Pela primeira vez. Um homem alto, magro, pele muito branca, olhos fundos demais para quem mora no escuro. Me cumprimentou com um aceno seco e disse: boa noite, tá se adaptando bem aí embaixo? O aí embaixo me arrepiou. Não foi casual, foi afirmativo. Como se ele soubesse que eu passo mais tempo observando o teto do que vivendo no chão. No elevador, ele não me encarou. Ficou parado de lado, com as mãos nos bolsos e uma sacola preta aos pés. Uma das alças estava rasgada e de dentro escapava um cheiro forte, ácido, que fazia os olhos lacrimejarem. Quando a porta abriu no andar dele, ele virou para mim e disse: você deveria mudar os móveis de lugar. Assim, o som fica diferente para mim. Sorriu. E entrou. Desde então, comecei a ouvir os móveis da minha casa sendo mexidos enquanto eu dormia. No dia seguinte, nada fora do lugar. Mas meus pés acordavam sujos, e havia pequenas marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado objetos com luvas. Pensei em instalar câmeras, mas não consegui. Toda vez que tentava, a luz do apartamento piscava. 1, 2, 3 vezes, sempre 3. Até que uma noite, o barulho parou. Absoluto, nenhum som, nenhuma batida, nenhuma cadeira arrastada. Achei que ele tivesse viajado, mas no meio da madrugada, recebi uma notificação no celular. Alguém havia deixado um áudio na caixa postal do meu interfone. Era minha própria voz gravada claramente dizendo: agora fique quieto, você prometeu. Depois da mensagem, passei a falar menos. Algo em mim travava quando tentava pedir ajuda ou comentar o que estava acontecendo. Os vizinhos que antes conversavam no elevador, agora desviavam o olhar, como se soubessem de algo, como se estivessem esperando. A única que ainda me cumprimentava era Dona Jurema,
do 101. Ela segurou meu braço um dia e disse: "Você é o terceiro que mora nesse apartamento este ano. Os outros também começaram assim." Comecei a investigar. Puxei o histórico do prédio. E era verdade. Ninguém ficava mais de 6 meses no 202. Um saiu dizendo que ouvia vozes. Outro desapareceu. Literalmente. Saiu para o trabalho e nunca mais voltou. Os pertences ainda estavam lá. A polícia arquivou como desaparecimento voluntário. Mas os moradores nunca esqueceram. Nem falaram. Só olhavam para cima com um receio disfarçado. Uma noite ouvi passos no meu próprio corredor. Mas não vinham de cima. Vinham de dentro. Do quarto para a cozinha. Corri para trancar a porta, mas ela já estava trancada. Olhei pela fresta e vi uma sombra passando. Silenciosa. Precisa. E então, 3 batidas. Não no teto, mas na parede atrás de mim. Quando olhei, havia uma marca de mão. Pequena. Como se fosse de alguém que mora ali há mais tempo do que eu. Liguei para a administração do prédio e pedi para ver o cadastro do morador de cima. Disseram que o apartamento está registrado como vazio. Ninguém oficialmente mora ali. Sem contas de luz, sem nome na campainha. Apenas entregas periódicas e uma assinatura ilegível no livro da portaria. O porteiro, constrangido, confessou: "Ele já estava aqui quando eu comecei. Nunca saiu, mas nunca pagou aluguel. Ninguém cobra. Naquela noite não dormi. Fiquei observando o teto, esperando os sons. Mas o que veio foi diferente. Um som de sussurro, como se alguém estivesse muito perto do gesso, falando direto com minha mente. Dizia: o de cima precisa de quem fique embaixo. Depois, silêncio. E uma leve vibração, como um móvel pesado sendo colocado exatamente acima de onde eu estava deitado. Nos dias seguintes, o apartamento ficou mais frio, como se o andar de cima estivesse se infiltrando pelas frestas. Passei a escutar meu nome vindo de dentro das paredes em tons diferentes, vozes que pareciam ensaiar a minha. Uma noite, recebi um envelope sem remetente. Dentro, a planta baixa do prédio. Nela, havia um desenho feito à mão, uma escada que ligava o meu quarto diretamente ao teto. Mas no mapa real, aquela escada não existia. Decidi subir. Levei uma lanterna, uma faca e o pouco de coragem que ainda restava. Forcei a porta do 302 com um cartão de acesso antigo. Consegui. Lá dentro, escuridão. O chão coberto por marcas circulares, como se móveis tivessem sido arrastados sem parar por anos. No centro, uma única cadeira virada para baixo. E acima, um alçapão aberto. A escada estava lá, igual ao desenho. Subi degrau por degrau. A madeira estalava abaixo, como se avisasse da minha presença. Cheguei a um sótão que não deveria existir. Escuro, forrado por espelhos virados para dentro. E no meio, um colchão, coberto de folhas secas e sacolas pretas. Sobre ele, uma fita cassete e um aparelho antigo. Apertei o play. A gravação era minha respiração. E depois minha voz. Agora fique quieto. Você prometeu. Desci em silêncio. Tranquei tudo. Apaguei as luzes e deitei no chão, longe da cama, longe do teto. Mas algo mudou. Desde então, os barulhos cessaram. Nenhum passo, nenhuma batida, nenhum arrasto. Um vizinho disse que o andar de cima parece vazio agora, silencioso, imóvel, como se tivesse sido evacuado. Mas a porta do meu quarto range sozinha todas as madrugadas, sempre às 3h12, como se alguém de cima ainda estivesse descendo. E hoje, ao acordar, encontrei um novo móvel no meu quarto, uma cadeira, idêntica à do sótão, com marcas de uso no assento, e no encosto gravado à unha, o de baixo também observa. Mudei para o 502 depois de um divórcio conturbado. A corretora falou pouco, só disse que o morador anterior saiu sem dar explicações. Coisa pessoal, ela disse, desviando o olhar. Achei que fosse exagero da minha cabeça, mas desde o primeiro dia, algo soava estranho. O apartamento de cima parecia ativo, mas ninguém o mencionava. Perguntei na portaria e o porteiro só respondeu:
Evite o 602. No início, eram ruídos leves, arrastar de cadeira, passos irregulares, como se alguém mancasse. Mas sempre nos mesmos horários, 4h13, 4h33, 4h52. Ritmo preciso, frio, quase como um hábito. Mais de uma vez levantei para bater no teto com a vassoura, mas algo me travava. Um receio ilógico de chamar atenção. Como se a pessoa de cima já soubesse que eu estava ouvindo. Uma madrugada notei um som diferente. Não era passo, era voz. Fraca, como uma oração mal sussurrada. Cheguei a colar o ouvido no teto. Palavras embaralhadas, mas uma frase se repetia. Aqui é mais fundo do que parece. Quando comentei com a vizinha do 501, ela arregalou os olhos e disse: Você também está ouvindo, né? Mas não escuta com os ouvidos, escuta com o corpo. Depois disso, passei a sentir coisas. Um frio localizado no estômago, como se o teto gotejasse ar congelado. Formigamento nas mãos quando eu me aproximava da porta do vizinho de cima. E uma noite, enquanto lavava a louça, ouvi um grito abafado. Não de dor, de susto. Como quem acorda caindo. Fui até o corredor, olhei para cima, e a luz do 602 piscava, como um alerta esquecido. No dia seguinte, algo escorreu pela parede da cozinha. Um líquido espesso, escuro, com cheiro de ferro. Chamei o encanador. Ele abriu o forro e encontrou algo estranho. Um tecido embolado, encharcado, com marcas de costura. E uma foto dentro. Era uma imagem antiga, de mim, criança, sentado num chão frio, olhando para cima. E no verso, escrito à caneta: Esse já passou por aqui. Depois da foto não consegui mais dormir. Fiquei horas olhando para o teto, tentando lembrar daquela imagem. Eu, criança, sim. O chão, frio como o do apartamento. Mas aquela foto nunca existiu. Não em minha casa, não com minha família. Comecei a vasculhar caixas antigas, álbuns, documentos. Nada. Era como se alguém tivesse criado uma lembrança que nunca foi minha, mas que o corpo reconhecia como verdadeira. Fui até a administração do prédio e pedi os registros do 602. A síndica hesitou. Disse que havia lacunas, que o apartamento estava há anos sem contrato fixo. Às vezes entra gente, às vezes some. Nunca ninguém reclama. Até que alguém reclama. Pedi para subir. Ela me impediu. Mas naquela noite, recebi um bilhete empurrado por baixo da porta. Se subir, traga algo que seja só seu. Comecei a ouvir coisas do apartamento de cima, mesmo durante o dia. Batidas curtas, como dedos tamborilando madeira, e às vezes um som de passos, mais verticais, como se andassem pelas paredes. A estrutura do teto passou a formar rachaduras finas, todas convergindo para o mesmo ponto, bem acima da minha cama. Fiz de tudo para dormir fora dali, mas o corpo sempre voltava. Acordava no colchão com a roupa trocada, como se alguém me tivesse reposicionado com cuidado. Uma noite, decidi registrar tudo. Monitorei com câmeras, áudios, sensores de movimento. Nada de estranho apareceu. Até o último vídeo. Um trecho de 5 segundos, sem som. Mostrava meu quarto vazio. Mas o teto parecia respirar. Uma ondulação lenta, como um pulmão contido. E na última cena, algo se projetava por um segundo. Uma mão fina, longa demais, tocando o ar logo acima da minha testa. Desde então, comecei a ouvir uma nova frase nos sussurros do andar de cima. Sempre à mesma hora, sempre com a mesma entonação. A memória é o andar mais alto. E comecei a entender. Talvez o 602 não seja apenas um apartamento. Talvez seja um andar que só aparece quando alguém está pronto para lembrar o que nunca deveria ter sido esquecido. Decidi subir. Levei comigo um objeto antigo, uma pulseira que usei na infância e que havia guardado sem motivo. Quando cheguei no 6º andar, o corredor estava diferente, mais comprido, mais abafado. A porta do 602 parecia deslocada do prédio, como se tivesse sido encaixada ali por outra intenção. Toquei a maçaneta e, pela primeira vez, ela estava destrancada. Abriu sem esforço. O cheiro lá dentro era o mesmo da parede da cozinha, ferro e umidade.
O apartamento estava vazio, mas era o meu, exatamente o meu. Móveis, quadros, até os pequenos defeitos da pintura, como se alguém tivesse copiado tudo, com atraso. Fui até o quarto e lá estava a cama, do mesmo lado, com o lençol amarrotado igual ao meu na noite anterior. Mas ao lado dela havia uma porta que nunca existiu no meu, e atrás dela uma escada, de madeira. Descendo, cada degrau parecia antigo demais, como se pertencesse a outra construção de outro tempo. Mas ao pisar, a madeira não cedia, firme, precisa, como se me esperasse. A escada descia até um único cômodo sem janelas. Lá dentro, dezenas de caixas, todas etiquetadas com nomes e datas, algumas antigas, outras do dia seguinte. E no centro, uma poltrona, ocupada por mim. A figura sentada não me olhou, mas era eu, idêntico, com a mesma roupa do dia anterior, e em seu colo, o mesmo álbum de fotos que procurei dias antes. Abriu uma página e me mostrou uma imagem. Eu mais velho no 602, recebendo outro morador. O ciclo não para, disse ele, mas sem abrir a boca. A voz parecia vir de dentro da minha mente. Alguém precisa lembrar para manter o lugar existindo. Saí correndo, tropeçando pelos degraus. Atravessei o apartamento e desci até o meu. Quando entrei, o relógio estava parado. Tudo no lugar. Mas a rachadura no teto agora tinha forma, um círculo perfeito, como uma abertura vedada, e em volta dela, marcas de dedos. Desde então, os barulhos dos 602 cessaram, porque agora eles vêm de baixo. Passei os dias seguintes sem sair de casa. O tempo parecia fluir diferente. Às vezes, o sol nascia 2 vezes. Outras, a noite caía no meio da tarde. O interfone tocava e desligava sozinho. Quando abria a porta, ninguém. Mas o elevador sempre parado no cesto. E no tapete de entrada, objetos que não eram meus, mas pareciam. Um chaveiro antigo, uma foto de infância, um bilhete com minha caligrafia que dizia apenas: "Volte quando lembrar". Comecei a perder memória, pequenas coisas, senhas, datas, rostos, como se algo fosse drenando minhas conexões, refazendo a história com novos encaixes. Em uma madrugada ouvi o barulho de armário sendo aberto. Fui até a cozinha. Nada fora do lugar. Mas na prateleira mais alta, um pote de vidro com um pedaço de fita cassete. Enrolado, queimado nas bordas, como se alguém tivesse tentado apagar algo. Sem sucesso, decidi contar para alguém, um amigo de fora da cidade. Quando ele chegou, não reconheceu o prédio. Disse que o número não batia com o mapa, que o 6º andar não aparecia na planta. Subimos juntos, mas ao chegar no 5º, a escada acabava. E onde deveria estar o 602 havia apenas parede, lisa, como se nunca tivesse existido. Mas antes de ir embora, ele viu algo que eu não tinha percebido. Marcas de pegadas no teto do corredor, como se alguém andasse de cabeça para baixo. Voltei para o meu apartamento. Estava tudo diferente, mais escuro, mais profundo. Sentei no sofá, fechei os olhos e senti, por um instante, que estava caindo, para cima, como se o andar de cima não fosse acima, mas dentro. E quando abri os olhos, vi meu reflexo na janela. Ele piscou antes de mim, sorriu, e atrás dele, o 602, com a porta aberta, me esperando. Hoje, ninguém mais fala no vizinho de cima, porque agora ele está embaixo, ao lado, dentro. Talvez sempre esteve. O que muda é quem escuta, quem bate, quem sobe e quem desce. Porque em prédios como este, o que importa não é o andar, mas o quanto você está disposto a lembrar o que nunca deveria ter morado com você. Morar no último andar sempre foi meu sonho. Sem vizinho em cima, sem barulho, sem ninguém arrastando móveis no meio da madrugada. E por um tempo, foi exatamente assim. Silêncio absoluto. Até que, uma noite, ouvi passos vindos do teto. Um som leve, ritmado, como alguém caminhando em círculo. Achei que fosse ilusão auditiva, mas na noite seguinte, o som voltou. Mesmo horário,
mesmo padrão. Verifiquei tudo. Não havia cobertura, nem casa técnica, nem área comum em cima do meu apartamento. Só laje. E ainda assim os passos continuavam. Uma madrugada me levantei e bati no teto com o cabo da vassoura. No segundo seguinte, os passos pararam. Só que não por medo, por resposta. E então veio algo pior. 3 batidas, claras, rápidas, como quem diz: estou aqui também. Falei com o zelador. Ele me olhou como se eu tivesse contado algo que ele já sabia. Você é o 4º morador em 2 anos nesse apartamento, disse. Todos reclamavam de barulhos. Depois, paravam de falar. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele apenas virou as costas e foi embora. Desde então comecei a notar pequenos detalhes. Arranhões no teto da cozinha. Marcas circulares no chão, como se algo pesado girasse exatamente sobre minha cabeça. Instalei um gravador de som e deixei ligado enquanto dormia. Ao ouvir a gravação, meu sangue gelou. Durante exatas 3 horas, um som de arrastar lento e compassado se repetia. E no minuto final, minha própria voz sussurrando: eu ainda estou aqui. Mas eu não falei isso. Estava dormindo, sozinho. Ou pelo menos, achava que estava. Na noite seguinte, escrevi num papel: quem está aí em cima? Subi até o terraço técnico, forçando a entrada com a ajuda do zelador noturno, o único que ainda falava comigo. Não havia ninguém. Mas no chão, entre folhas secas e poeira antiga, encontrei o meu bilhete, dobrado com cuidado. E na parte de trás, em letra firme e torta: agora sou eu que pergunto. Voltei para o meu apartamento com a sensação de ter cruzado um limite invisível. O silêncio parecia mais espesso, como se me envolvesse por dentro. Naquela noite, os passos não vieram. No lugar deles, um som oco, como madeira sendo golpeada de dentro para fora, ritmado, familiar. Olhei para o teto, agora com pequenas saliências, como bolhas prestes a romper, como se algo ali estivesse crescendo. Passei a evitar dormir. Fiquei noites em claro, ouvindo o teto respirar. E a cada madrugada surgia um novo detalhe, uma rachadura fina, uma sombra onde não havia luz, uma vibração no piso. Cheguei a tentar dormir no sofá da sala. Às 3 da manhã, a TV ligou sozinha, exibindo uma imagem estática: o teto. O meu teto visto de cima, como se alguém estivesse assistindo meu apartamento de dentro do próprio teto. Comecei a gravar vídeos com o celular apontando para cima. Quase sempre nada, mas em uma das madrugadas o vídeo travou por 1 segundo. Quando voltou, havia algo pendurado do teto. Algo que não tocava o chão. Uma figura comprida, curva, sem rosto, apenas braços longos que se recolhiam rápido demais. Voltei o vídeo dezenas de vezes. A coisa só aparecia no frame exato das 3:03. Como se respeitasse um horário. Como se tivesse sido programada. Contei para uma vizinha do andar de baixo. Ela me ouviu em silêncio e disse apenas: no meu teto também tem som, mas diferente. Parece que você está se mexendo lá em cima. Isso me congelou, porque nunca fui no apartamento dela, e desde então não consigo mais confiar em onde estou. Comecei a ouvir sons, de mim mesmo, caminhando, tossindo, respirando, mas em cima. Agora, o teto tem goteiras, mas não de água. Um líquido espesso, translúcido, que some ao tocar o chão. Deixei uma toalha ali e ela desapareceu. No lugar, uma nova rachadura, com algo escrito em baixo relevo, quase imperceptível. De cima tudo é mais claro. E naquele instante, entendi que o andar de cima talvez nunca tenha sido um lugar, mas um papel que alguém, um dia, precisa ocupar. Desde então evito olhar para o teto por muito tempo. Sinto que, se eu encarar por mais de alguns segundos, algo dentro dele se move. Um tipo de reflexo invertido da minha presença. Já não sei se o que escuto lá em cima é um vizinho, ou uma versão minha que ficou presa num andar que não existe. No fundo, o medo maior não é o barulho, é o momento exato em que o som para, porque aí, algo decidiu descer. Comecei a notar interferências na minha fala, palavras que não costumo usar saindo naturalmente da minha boca. Uma delas: permaneço.
Repeti várias vezes durante um telefonema sem motivo. Quando desliguei, vi que a palavra estava rabiscada na parede do quarto, escrito como uma assinatura, como se alguém estivesse me moldando, treinando minha forma de pensar, de cima para baixo. Recebi uma carta pelo correio, sem selo, sem remetente. Apenas uma folha com a planta baixa do prédio. No topo, um andar desenhado à mão. 601A. Entre parênteses, escrito: ocupado. Não existe esse número no prédio, mas olhando bem, percebi que minha planta estava diferente. Como se alguém tivesse redesenhado os contornos da minha própria casa. Como se minha função ali estivesse mudando. Instalei um espelho no teto do quarto como teste. Queria ver se o que aparecia era coerente. Mas na primeira noite, o espelho escureceu. Não quebrou, não rachou. Apenas ficou preto, opaco. E depois, começou a embaçar por dentro. E no vapor, surgiram marcas. Mãos. Pequenas, longas. Muitas. Todas apontando para mim. Desde então, a porta do meu apartamento range às 3:03. Sempre sozinha. E eu sei, mesmo sem provas, que um dia ela não vai mais abrir para fora. Vai abrir para cima. E alguém, ou algo, vai me chamar. Não com palavras. Com o mesmo som que ouvi na primeira noite, passos. Não pesados, não humanos, apenas passos, esperando os meus se alinharem. Na última madrugada decidi responder. Toquei o teto 3 vezes. Sem força, sem medo, como quem aceita um convite antigo. E pela primeira vez, o som não veio de volta. No lugar dele, uma mudança na pressão do ar. Tudo ficou mais denso. A luz apagou sozinha. E quando acendi de novo, notei. O teto estava um pouco mais baixo. Acordei com o corpo doído, como se tivesse sido movido durante a noite. Fui até a cozinha e vi que a cadeira estava virada para a porta. E em cima da mesa, um papel escrito com minha caligrafia, mas que eu não lembro de ter escrito. Está na hora de subir. Atrás da folha, um horário, 3:03, e um endereço, acima de você. Subi novamente até o terraço. O zelador me viu e não disse nada. Só apontou com o queixo para a porta de acesso, que desta vez estava aberta. Atrás dela, uma escada em espiral que nunca esteve ali. Subi devagar, cada degrau ecoando como se pisasse em um vazio que imitava som. E quando cheguei ao topo, não havia sala. Não havia paredes. Apenas uma plataforma. E o céu acima, completamente escuro. No centro da plataforma, uma única cadeira, virada para baixo. Sentei. Não por impulso, por destino. E lá fiquei, sentado ouvindo os sons dos andares de baixo, passos, vozes, portas abrindo, todos vivendo, todos fingindo que não sabiam. Eu os escutava, e aos poucos minha respiração se alinhou ao teto. Até que eu também comecei a arrastar coisas. Hoje, quando alguém se muda para o 502, eu ouço. Sei o nome, os hábitos, os horários. Espero os 3 toques no teto, e quando eles vêm, sorrio, porque sei que mais alguém está pronto. O ciclo não é uma maldição, é uma função, e o vizinho de cima nunca foi alguém, sempre foi um lugar.